A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui para mais um comentário da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje é a lição de número 5 da nossa revista de adultos, cujo tema do trimestre fala sobre a Igreja Eleita e o subtema Redimida pelo Sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. A lição de hoje, 3 de maio de 2020, traz como título Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. E o texto áureo está baseado lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versos 4 e 5, que diz: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. E a verdade prática, que diz que por meio da maravilhosa graça divina fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Vamos para a nossa leitura bíblica em classe, está baseada na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versos de 1 a 10, que diz: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. A lição de hoje tem um objetivo geral, que é revelar que a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. E esse tema geral está subdividido em 3 tópicos, em 3 objetivos específicos. Refletir sobre a nossa natureza pecaminosa, que é o primeiro tópico. O segundo, explicar que fomos vivificados pela graça de Deus. E o terceiro tópico traz como objetivo específico informar que nossa salvação vem de Deus e não das obras. Vamos então para o comentário da nossa lição, ok? Que vai tratar justamente desse assunto, que é a nossa libertação do pecado e a nova vida em Cristo. No primeiro tópico, que traz como título a antiga natureza morta em ofensas e pecados, o nosso comentarista ele vai abordar esse tema subdividido em 3 partes. Na primeira parte, ele vai tratar aqui da nossa condição anterior, conforme Paulo escreve aí no versículo 1 do capítulo 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Aparecem 2 palavras aqui interessantes que Paulo utiliza aqui no versículo de número 1 do capítulo 2. Ofensas e pecados. A primeira delas, a ofensa, do grego paraptoma, faz referência a um andar falso de forma deliberada, ou seja, uma escolha da pessoa, uma vontade própria, a operação do livre-arbítrio em andar em falso de forma deliberada. Ou seja, no que se refere aqui ao sentido da lição, o sentido espiritual, seria uma escolha deliberada por fazer o errado, ou seja, viver uma vida de pecados. E a segunda palavra, que é hamartia, o qual descreve aquele que erra o alvo. Ou seja, essa palavra usada no grego, do Novo Testamento para descrever pecado, ela faz referência a alguém que está tentando acertar um alvo, seja com um arco e flecha ou outro instrumento, e não consegue acertar o ponto que queria.
Isso é um aspecto da condição pecaminosa do ser humano. Nós podemos até fazer alusão a isso na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 7, quando ele diz que o querer fazer o certo está com ele, mas ele acaba fazendo o mal que não quer. Ou seja, ele constantemente estava errando o alvo. Então, Paulo usa justamente essas duas palavras, ofensas e pecados. A primeira é um caminhar em falso, mas de forma deliberada, e o segundo, errando o alvo. Então, em vista disso, o homem, em sua natureza decaída, é diagnosticado como morto. Ou seja, esse andar deliberadamente em falso, né? E o errar o alvo acaba provocando a morte espiritual e moral do ser humano. Então Paulo disse que nós estávamos mortos por causa desse errar, esse caminhar em falso, esse passo a passo em falso de forma deliberada e constantemente errando o alvo, nos provocou a morte. Ou seja, uma declaração da real condição das pessoas em Deus, sem Deus. Aquelas que não estão com Cristo estão experimentando justamente esse estado relatado pelo apóstolo Paulo. O conceito é de morte moral e espiritual provocada pelo pecado, que inevitavelmente separa o homem de Deus. Há duas referências aí na nossa revista, Isaías 59, verso 2 e Tiago, capítulo 1, verso 15. Isaías 59, 2 diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus e que os nossos pecados encobrem o rosto de Deus para que ele não nos ouça. Ou seja, o pecado tem uma capacidade de interromper o nosso relacionamento com Deus, ou seja, a comunhão com Deus. E Tiago 1,15 diz que o pecado sendo consumado gera a morte. Ou seja, o pecado ele produz a morte. Então, quando nós estamos vivendo, de acordo com o que o apóstolo Paulo fala, em ofensas e pecados, nós acabamos morrendo porque o pecado impede a nossa comunhão com Deus. Por isso ele disse que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. E aí ele veio e nos vivificou. Ou seja, estamos mortos nas nossas ofensas e pecados. Ok? Então, tal qual um corpo inerte, a natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Então, a pessoa que está sem Cristo, andando de forma deliberada e por escolha própria, na vida pecaminosa, ele acaba experimentando a morte espiritual, perde a comunhão com Deus, não tem condições de se relacionar com Deus. O nome mais apropriado, conforme colocado aqui na revista, é um morto-vivo. Na carta de Apocalipse, o livro de Apocalipse, o apóstolo João usa essa expressão lá, dada por Cristo, para a igreja de Sardes, dizendo que a igreja de Sardes tinha um nome que estava vivo, mas na realidade estava morta. Por quê? Porque certamente aquela igreja havia se desviado da vontade de Deus e estava andando nesse caminhar falso e deliberado e errando o alvo. Isso acaba provocando a morte espiritual. A segunda divisão desse primeiro tópico, nossas ofensas e pecados. A má conduta em que noutro tempo andastes, conforme o apóstolo fala no versículo 2, é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar. Refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada dos salvos da regeneração. Então, esse andar que Paulo está relatando aqui não é simplesmente caminhar, mas ele está falando da atitude e comportamento. Como eu me comportava, como eu agia, qual era o meu proceder, as minhas ações em relação a Deus, ao meu próximo, à vida de santidade, às paixões desse mundo. Então, o andar antes de Cristo era um andar errante, envolvido em todo tipo de pecado que a pessoa acabava se expondo. Esse subtópico está subdividido ainda em 3 partes. A primeira parte, andaste segundo o curso deste mundo. Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como a imoralidade, o furto e a mentira. Uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, relativizar o pecado e muito menos ajustar essa maneira de viver em seu tempo. Ou seja, depois de conhecer a Cristo, os meus pensamentos e vontade não podem mais estar em conformidade com os pensamentos e os desejos desse mundo pecaminoso, desse mundo que está afetado pelo pecado. Tem que ser um pensamento novo, uma mente
renovada. E o perigo de relativizar o pecado é achar que quase nada pode vir afetar a sua vida espiritual. Tentar minimizar o poder do pecado ou as coisas erradas que esse mundo tem aí apresentado diante de todos. Então nós não podemos relativizar, achar que o pecado ele perdeu praticamente o seu efeito ou a sua malignidade e assim passar a acreditar que podemos andar da forma que nós bem entendermos. Ok? Nós devemos estar ajustados no nosso tempo, mas à luz da palavra de Deus. O 2.2, andar segundo o príncipe da potestade do ar. Uma alusão a Satanás que exerce autoridade sobre os poderes do mal. Ou seja, a pessoa que está nesse andar errante, na vida de ofensas e pecados, afastado de Deus, sem comunhão, ele acaba ficando exposto às ações das hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, conforme Paulo vai comentar no capítulo 6 dessa sua carta aos Efésios. Então, a pessoa que está sem Cristo, ela está sujeita à ação do maligno e acaba sendo tentado e direcionado para cometer coisas erradas com mais facilidade ainda por estar sem comunhão com Deus. Ok? E a terceira divisão desse primeiro tópico, andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana. Ou seja, a pessoa sem Cristo, sem Deus, ela está dominada pela ação da sua carne. A carne aqui não como o corpo físico, mas a carne no sentido de natureza pecaminosa. E aí, nessa condição sem Cristo, ele não tem condições nenhuma de optar por fazer o que é certo. Pelo contrário, ele está dominado pelo pecado e vai passar, então, a andar conforme os desejos dos pensamentos e a própria inclinação da carne. Jesus disse que aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então, o pecado tem essa capacidade de escravizar o ser humano. E sem Cristo, a pessoa vai estar dominada por essa natureza pecaminosa. Então, estão incluídos aqui os pensamentos pervertidos e a prática de todos os desejos desordenados da carne. Como resultado, eram os filhos da ira. Paulo trata no passado, mostrando que os crentes da igreja em Éfeso, eles agora estão numa nova condição. Eles eram filhos da ira, né? Ou seja, eram condenados e desprovidos do favor divino. Mas agora eles estão numa nova condição. E aqui eu gostaria de fazer uma analogia sobre essa situação do crente agora em Cristo. Uma analogia com uma cidade fortificada. Do lado de fora dessa cidade fortificada, das muralhas dessa cidade, estão dois inimigos poderosos. Um deles nós poderíamos chamar de carne, ou de mundo, e outro do diabo. Mas dentro da área das muralhas tem um outro inimigo que está infiltrado, como se fosse um espião. E nós podemos comparar esse inimigo infiltrado no lado interior, no lado interno das muralhas, como a carne. E quem comanda essa cidade somos nós, a nossa alma. Ela que está no centro dessa cidade fortificada, por assim dizer. E há um conselheiro que está ao lado desse líder da cidade, da alma, aqui no caso da analogia, a nossa alma, que é o Espírito Santo, que vai nos dar a forma, o meio de vencer esses inimigos que estão do lado de fora da muralha tentando tomar a cidade que seria o nosso corpo. Ok? E esses inimigos que estão do lado de fora, eles ficam mandando mensagens para a parte interna da muralha, fazendo com que isso chegue até o líder. E o canal, o meio de fazer com que essas mensagens externas cheguem até a nossa alma, ou o líder dessa cidade, por assim dizer, vai ser justamente esse espião interno, que nós estamos tratando aqui como a nossa natureza pecaminosa, aquela propensão para o mal que todo ser humano traz consigo mesmo. E agora, embora estando em Cristo e tendo o auxílio do Espírito Santo no nosso coração, na nossa mente, no interior dessa cidade fortificada,
mas a natureza pecaminosa, esse espião interno, ele ainda tem ação de forma subjetiva, forma oculta, mas sempre procurando afetar a segurança dessa cidade, que seria o nosso corpo, aí dominado pela alma e o espírito nosso, do ser humano. E essa cidade tem 5 portas, que nós poderíamos fazer analogia com as 5 janelas da alma, que é justamente a audição, a visão, o paladar, o olfato e o tato. Através dessas 5 portas, os inimigos externos vão tentar entrar e dominar a cidade. Mas nós temos, dentro das muralhas, um conselheiro poderoso que vai nos auxiliar para que, de forma nenhuma, essa cidade seja tomada. Então, na vida pregressa, antes de conhecer Cristo, as nossas muralhas estavam caídas. E, deliberadamente, nós tínhamos prazer em andar conforme o curso deste mundo. Éramos dominados por esses inimigos externos, o diabo, o mundo e pelo o interno, que era a carne. Mas agora em Cristo Jesus a situação mudou. Agora nós temos o controle das nossas ações e pensamentos. E temos o auxílio e o suporte do Espírito Santo para nos conduzir conforme a vontade de Deus. Bem, o tópico 2 trata de vivificados pela graça. Por ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecados, Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio da sua graça. Então, o primeiro tópico, a primeira divisão desse segundo tópico diz: alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Após constatar a situação da humanidade sobre a ira de Deus, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteraram o quadro caótico da raça humana. Começando com a conjunção adversativa, o apóstolo declara: mas, essa conjunção, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Então, Paulo, ele vem tratando da situação humana, como nós vivíamos, era por natureza filhos da ira, andando conforme as vontades dos nossos pensamentos, as inclinações da nossa carne, sob efeito do príncipe das potestades do ar, que é o inimigo da nossa alma, mas, em determinado momento, Deus muda o quadro. Ele revela, ele mostra uma mudança no quadro, na situação humana, a partir do momento do contato com Cristo e seu Evangelho. Mas Deus que é riquíssimo em misericórdia. E olha que Paulo usa justamente a expressão riquíssimo em misericórdia, ou seja, é a bondade de Deus, é a misericórdia de Deus, é a boa mão dele estendida a nosso favor que vai permitir que esse quadro humano seja modificado. O ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos. A carta aos Efésios ensina que, ao prover à humanidade o meio de escape da merecida ira, Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. Ou seja, o que era que nós merecíamos? A ira de Deus, por causa dos nossos delitos e pecados, as nossas ofensas, a nossa forma de viver, a nossa rebeldia para com Deus, a sua palavra e sua vontade. Mas Deus, usando de misericórdia, Ele nos livrou dessa situação de pecado e trouxe a sua graça sobre a nossa vida de forma abundante. Essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com que nos amou, ou seja, é o amor de Deus. O que disparou a misericórdia de Deus sobre a nossa vida foi o amor do nosso Deus, que nos amou de forma que nós não conseguimos entender, mas apenas experimentar. Então a Bíblia enfatiza que foi a magnitude desse amor que motivou a nossa salvação. E aqui está João 3,16, que revela lá que porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A segunda divisão desse segundo tópico diz: vivificados por sua graça. Descrevendo as dádivas divinamente concedidas aos salvos, o apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Isso significa que não éramos merecedores desse amor, mas que mesmo assim Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Essa frase quer dizer que nascemos de novo. Ou seja,
nós não merecíamos nem teríamos a mínima condição de escapar da situação em que nos encontrávamos na nossa ofensa e pecado. Se não fosse o amor de Deus trazendo sobre nós a sua misericórdia, a sua bondade, o seu perdão, nós jamais conseguiríamos sair dessa situação na qual nos encontrávamos. Estávamos mortos em nossas ofensas e pecados. Bem, Stanley Horton, na sua teologia sistemática, ele faz uma analogia interessante sobre esse encontro do Evangelho, né? Esse arrependimento seguido de fé para ser alcançado por essa misericórdia e graça divina. Ele usa a expressão do arrependimento como uma virada contra. Essa virada contra seria contra o pecado. Então, no momento que a graça de Deus nos alcança, que nós cremos no Evangelho, acontecem duas coisas. É uma virada contra o pecado, que seria o arrependimento, no momento que você tem uma consciência do seu pecado, e aí o papel do Espírito Santo em nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. No momento que nós temos a consciência do pecado, nós temos uma virada contra o pecado, ou seja, nós não agora aceitamos mais o pecado, nós agora somos inimigos do pecado. E uma virada para, que seria a fé, é se voltar para Deus. Essa virada para em direção a Cristo e a sua vontade, que vai tratar justamente da metanoia, que é a conversão. É uma das palavras gregas, né? Basicamente nós temos aí duas palavras gregas que são utilizadas para arrependimento. Uma delas é epistrefo e a segunda é metanoia. Metanoia é mais conhecida, mais usada e que traz uma força maior no entendimento, que é uma mudança no comportamento, na atitude, na forma de pensar e agir. É uma mudança radical que acontece no ser humano, que vai abranger todas as áreas da sua vida. A palavra metanoia no léxico grego diz é uma mudança de espírito ou propósito, ou seja, é algo que acontece no intelecto, acontece na moral e acontece também na vontade. A própria vontade do ser humano, ela é modificada agora. Se ele antes tinha prazer em fazer as coisas erradas, ele agora desgosta das coisas erradas e agora passa a ter prazer em fazer as coisas certas. É uma mudança, uma conversão. Como se você estivesse vindo em um sentido e mudou 180 graus, retornou completamente. O sentido que nós antes caminhávamos era em direção ao mundo e aos seus desejos pecaminosos, mas a partir do momento que a graça de Deus nos alcançou e a sua misericórdia nos resgatou, nós agora mudamos radicalmente e passamos agora a ter prazer nas coisas celestiais, ter prazer nas coisas de Deus e sempre caminhar em direção ao Senhor. E essa mudança, esse arrependimento seguido essa fé seguida de arrependimento, essa mudança radical, essa metanoia, ela vai justamente nos trazer vida. Por isso que Paulo diz, e vos vivificou, ou seja, a vida nos alcançou a partir do momento que nós fomos alcançados por Cristo, porque Ele é a própria vida. Exaltados por sua graça. O apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Observe que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo. A ressurreição, a vida eterna e o galardão dos céus. Ou seja, nós fomos então tirados da morte e trazidos para a vida por intermédio de Jesus. E nós passamos a desfrutar daquilo que Jesus tem e daquilo que Jesus provou que foi a ressurreição. Então nós vamos provar da ressurreição, vamos provar da vida eterna e ainda vamos ser galardoados no céu. Assim, ao conceder tais bênçãos aos homens, Deus mostrou as abundantes riquezas da sua graça. Aí nesse momento o ser humano consegue ver como Deus é bom. Nós podemos contemplar as riquezas da graça de Deus. Vamos então para o último tópico da nossa lição, já partindo para os momentos finais da nossa lição de número 5, que o terceiro tópico traz como tema: a salvação não vem das obras. Lá em Efésios 2, 8, 10, quando Paulo diz que porque pela graça sois salvos por meio
da fé. Então, o apóstolo já começa deixando bem claro que não foi por nossos méritos, por nossa justiça própria, por nosso desejo, nossa vontade, nossa capacidade intelectual ou moral. Não. Foi única e exclusivamente pela graça de Deus, a bondade de Deus, o favor imerecido de Deus. Então, a graça como meio de salvação. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão, do pecado e da ira vindoura. Então, quando a graça de Deus nos alcançou, nós escapamos de 3 grandes problemas. O primeiro, estávamos mortos, porque estávamos sem comunhão com Deus. O segundo, a libertação do pecado. Jesus disse: pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E por fim, livres da ira vindoura. A ira vindoura, que é a justiça de Deus sendo manifestada contra toda impiedade, contra toda maldade, que está sendo cometida pela humanidade. Essa ira vai vir sobre todos aqueles que são rebeldes para com a palavra de Deus e seu evangelho. E então, a graça de Deus nos livrou também dessa ira vindoura que há de ser derramada sobre toda a face da terra. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios, capítulo 2, 1 a 7. Ou seja, ao passo que nós fomos livres da escravidão, da morte e da ira vindoura, nós já passamos a desfrutar das bênçãos de Deus, das bênçãos do céu, as bênçãos celestiais, podendo nos assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Portanto, a salvação é o livramento do poder da maldição, do pecado e da morte, e a restituição do homem à comunhão com Deus. A palavra graça é a tradução do grego charis, ou charis, que significa favor imerecido. Ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus. É por meio da graça de Deus, da graça que Deus ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador para que responda com fé ao chamado do Evangelho. Ou seja, esse momento de escolher Jesus e rejeitar o mundo, de aceitar Jesus pela fé, ele é disparado pela graça de Deus no nosso coração através da pregação do Evangelho. O apóstolo Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, no momento que o Evangelho chega a cada um de nós, que nós escutamos o Evangelho, Deus usa a sua própria palavra para nos convencer de que nós somos pecadores e que precisamos nos render a Ele. É nesse momento que nós vamos manifestar a fé no Evangelho em Jesus, e então somos beneficiados pela graça de Deus. Podemos escolher Cristo a partir do momento da pregação do Evangelho, com a subsequente fé e arrependimentos. Todavia, assim, o ser humano é livre para escolher entre 2 caminhos, salvação e perdição. Em todo o Antigo e Novo Testamento, essa opção pela salvação ou permanecer na perdição é colocada diante do ser humano. Lá Jesus diz, ele relata sobre 2 portas e 2 caminhos, e nos aconselha a andar pelo caminho estreito e o apertado, afastando-se e abandonando o caminho largo e espaçoso e a porta larga e espaçosa. Porque ele diz que no caminho largo e espaçoso está a perdição eterna, e no caminho estreito e apertado está a vida. E ele nos convida, ele diz: entrai pela, ou seja, escolham, decidam escolher esse caminho, decidam entrar por essa porta e caminhar por este caminho estreito e apertado, essa porta estreita e apertada. Ok? Então, sua liberdade não foi eliminada e a graça pode ser resistida. Ou seja, o ser humano não perdeu o livre-arbítrio a partir do momento que ele conheceu a Jesus e escolheu servir a Ele. Ele continuou com o seu direito de escolha. E se ele deliberadamente resolver abandonar Jesus e seguir o curso desse mundo, ele vai perder aí a sua salvação, conforme está escrito lá em Hebreus, capítulo número 6, sobre a apostasia, que é a decisão deliberada, consciente do ser humano em abandonar a Jesus e passar a viver conforme a sua vontade e o seu querer. Então a fé deve ser considerada como a aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. E finalizando, obras como evidência de salvação. Aqui Paulo usa 2 negações para endossar a origem da salvação. A primeira expressão: isso não vem de vós, ou seja, a graça de Deus, isso não vem de vós. E trata da salvação pela graça que provém de Deus. Não vem das obras. A segunda ratifica a salvação, não vem das obras. Então,
A graça não vem de nós, trazendo alusão à salvação, e ele também confirma não vem das nossas obras, ou seja, não é então por mérito humano que nós somos salvos. Não houve justiça em nós, não houve nada em nós que pudesse nos favorecer a vida eterna. Pelo contrário, tudo vem de Deus. Então, o não vem das obras indica não se tratar de recompensa de um ato humano. Essas afirmações excluem a possibilidade de alguém ser salvo por esforço pessoal. Ou seja, aquelas religiões que baseiam a salvação através das boas obras, ou do fazer ou deixar de fazer, fazer o certo, deixar de fazer o errado por parte do ser humano, e isso o colocaria na situação de salvo, de acordo com o apóstolo Paulo, está totalmente errado. Pelo contrário, o ser humano só pode ser salvo através da graça e favor de Deus. Como a salvação é uma realização divina, agora somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. Então esse novo homem, que vai ser tratado aí nas lições posteriores, ele agora passa a ser feitura de Deus, feitura de Cristo, ou seja, ele passa agora a se identificar com Jesus. Se antes ele se identificava com o príncipe das trevas, ele agora se identifica com a luz do mundo, que é Jesus Cristo, passando então a andar em novidade de vida. Então a transformação ocorreu. Agora em Cristo somos uma nova criatura e as coisas velhas passaram, conforme está lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Por isso, se antes o apóstolo usou a metáfora do andar numa perspectiva negativa, outrora andávamos fazendo as obras más, agora por meio de uma perspectiva positiva, somos instados a andar segundo, fazendo as boas obras, não como meio para ser salvo, mas como evidência da salvação. Então, as boas obras, elas não salvam. As boas obras são o resultado da salvação. Ninguém que faz boas obras vai ser salvo, mas todo aquele que foi salvo, ele pratica as boas obras. As boas obras é um testemunho, uma certificação de que aquela pessoa está salva, que ela foi alcançada pelo Evangelho, pela graça de Deus, que está agora sob domínio do Espírito Santo. Nessa situação, ele passa naturalmente a praticar o que é certo, o que é correto diante de Deus. Concluindo então, antes da regeneração éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por ato do amor divino, por meio de sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente de nossas obras. Aqueles que antes eram filhos da ira, agora são chamados filhos de Deus, filhos por adoção do nosso Pai Celestial. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus. E agora, como filhos de Deus, essas boas obras devem naturalmente serem manifestas no nosso dia a dia. Antes nós que naturalmente manifestávamos más obras, maus pensamentos, más atitudes, más ações, agora em Cristo passamos a manifestar as boas obras. Amor, paz, paciência, alegria, bondade, mansidão, misericórdia, bondade e benignidade, que é o fruto do Espírito na vida de todo aquele que é salvo. Finalizamos então aqui o comentário da nossa lição. Agradecemos aí a sua atenção. Pedimos que você dê um like aí, se você gostou dessa exposição, embora simples, mas focada aqui no comentário da nossa lição e da Palavra de Deus. Deixe o seu like, deixe seus comentários, compartilhe essa lição com alguém que você sabe que vai ser edificado por ela, e nós aguardamos aqui no canal no próximo domingo. Não esqueça de se inscrever no canal, caso você ainda não tenha se inscrito, para receber as notificações e as atualizações deste canal. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Agradeço a sua atenção. Até a próxima aula. Amém.